Meus amigos e minhas amigas, vou contar para vocês nesta apresentação a implantação do canteiro provisório de concreto na usina de Jupiá. No meio de 1962 foi concluída a construção da Vila Piloto e as famílias dos trabalhadores casados começaram a ocupar suas casas, inclusive esse que vos escreve. No início do ano de 1963, o engenheiro Aguinaldo Molina pediu demissão do cargo de gerente de obra e se mudou com a família para São Paulo. Sua família não se adaptou a morar na Vila Piloto. Chegou à obra como novo gerente de contrato o engenheiro José Fantinato, transferido da construção da usina de Bariri. Lembro-me perfeitamente do dia em que o engenheiro Fantinato chegou à obra, dirigindo o seu DKV com esposa e filho. A Camargo Correia admitiu novos engenheiros no início de 1963. Chegaram para Jupiá os engenheiros Edson Machado, formado na USP, Pietro Giavina Bianchi, formado no Mackenzie. Engenheiro Edson Machado passou a ser o gerente de custo e medições, e o que vos escreve passou a gerenciar as obras de concreto. O engenheiro Pietro Bianchi chegou designado como gerente de manutenção do equipamento. Os engenheiros Edson Machado e Pietro Bianchi chegaram solteiros e foram residir na casa de hóspedes da Vila Piloto. Acompanhei o engenheiro Edson Machado na fase de absorção do serviço de controle de custo e medições e passei para minha nova tarefa. Minha nova tarefa era coordenar e acompanhar a instalação do canteiro provisório de concreto e, na sequência, a instalação do canteiro definitivo de concreto e as estruturas de concreto da usina. Em vista das produções mensais necessárias para a construção das estruturas definitivas, o canteiro para a produção de concreto teve instalações de grande porte e teve seu tempo de instalação. O tempo de implantação desse canteiro tinha que coincidir com o término do serviço de escavação da fundação da estrutura de desvio do Rio Paraná, que foi a construção do vertedouro de fundo. Em virtude das dimensões e variedade das estruturas do canteiro de concreto, foi necessário implantar um canteiro provisório de concreto, de rápida implantação, para a construção do canteiro definitivo de concreto. A instalação do canteiro provisório de concreto consistia das estruturas a seguir: montagem de uma central de concreto com betoneira com capacidade de 3 metros cúbicos e produção de 45 metros cúbicos por hora. A central de concreto foi fornecida pela Erie Steel americana. A central de concreto era do tipo vertical, gravimétrica, com silos de agregado e de cimento em sacos. O agregado era alimentado por uma esteira rolante, com um silo em sua extremidade inferior. O agregado chegava com caminhões basculantes que descarregavam no silo. Ao lado da central de concreto foi montado um depósito de cimento em sacos, com capacidade para 30.000 sacos.
O cimento era elevado do depósito para o silo da central de concreto por meio de um elevador de canecas. O aditivo chegava em tambores e era bombeado para um depósito acima das balanças da central de concreto. A pesagem dos agregados do cimento e aditivos era manual, mas dotado de registro mecânico elétrico. A betoneira descarregava o concreto em posição frontal. Os caminhões basculantes ou com caçambas de concreto recebiam o concreto estacionados de lado em relação à central de concreto. As caçambas de concreto eram lançadas e descarregadas com guindaste de esteira. O ciclo do preparo de cada betonada era da ordem de entre 2,5 e 3 minutos. Essa central de concreto foi utilizada para a concretagem das estruturas do canteiro de concreto definitivo e o início da implantação das estruturas de concreto do vertedouro de fundo. Não foram utilizados caminhões betoneira. Instalação da britagem provisória. A rocha vinha da escavação de fundação da casa de força. Foi utilizada uma instalação de britagem móvel, montada sobre uma carreta. A instalação incluía um britador e peneiras de classificação. Os agregados eram separados em pilhas, alimentados por esteiras transportadoras. Os agregados eram carregados em caminhões basculantes com uma carregadeira 922. Instalação de lavagem e classificação de cascalho provisória. O cascalho era explorado em uma jazida de grande proporção. A jazida consistia de areia e cascalho, uma graduação muito favorável. A cascalheira era escavada com trator D6 e a carga era feita com uma carregadeira 922, sobre caminhões basculantes de 15 toneladas. Junto à cascalheira, foi montada uma instalação de lavagem e classificação que consistia de silo para recebimento do cascalho, de uma esteira rolante que levava o cascalho e descarregava num lavador de tambor, que descarregava sobre uma esteira classificatória, que por sua vez descarregava sobre esteiras transportadoras e para pilhas de areia e cascalho de diversos diâmetros. A areia e o cascalho eram carregados por uma carregadeira 922, sobre caminhões de 15 toneladas que os transportavam para a central de concreto. A instalação de cascalho distava da central de concreto aproximadamente 5 quilômetros. O canteiro provisório de concreto atendeu muito bem essa fase de construção da usina. A oficina industrial. Para apoio da fase de implantação do canteiro provisório e depois do canteiro definitivo, foi instalada a oficina industrial, sob a chefia do encarregado Seu Antunes. A montagem dos equipamentos era liderada pelo finlandês Sr. Eduardo Vambula, responsável da Camargo Correia para as montagens de canteiros de serviço. A fiscalização da Celusa era chefiada pelo engenheiro Fausto Vaz Guimarães. A escavação da fundação do vertedouro, na sua parte mais próxima ao rio Paraná,
o muro J, permitiu iniciar essa frente de concreto antes do final da implantação do canteiro definitivo. Na sequência, foi iniciada a concretagem dos blocos de fundação do vertedouro de fundo. O concreto das estruturas definitivas foi iniciada com a central de concreto Area Steel do canteiro provisório. O agregado graúdo do concreto era composto de cascalho, lavado e peneirado, e de areia, vindos da cascalheira. Para sustentar a produção de concreto para as estruturas do muro J e vertedor de fundo, foi concluída a instalação definitiva de lavagem e classificação de cascalho e areia da cascalheira. A instalação provisória ela foi substituída já pela instalação definitiva. Na próxima apresentação, vamos comentar a implantação do canteiro definitivo de concreto. No caso de dúvida de alguma parte dessa apresentação, façam suas perguntas. Terei o maior prazer de responder. Deixem seu like. Muito obrigado.